Nesse vídeo eu irei falar um pouco sobre o começo da aviação e também mostrar algumas das primeiras máquinas que o ser humano inventou com o intuito de voar. Além disso, falarei sobre o primeiro homem que fez do avião uma máquina de guerra. Quem foi esse homem que fez do avião uma arma? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Leonardo da Vinci foi um dos primeiros homens a desenhar projetos de máquinas voadoras. Ele realizara seus projetos bastante ambiciosos que continham todas as teorias necessárias para que finalmente o homem pudesse voar. Porém, como sua cabeça estava muito além de seu tempo, na época, aproximadamente 1488, não havia tecnologia o suficiente para concretizar o tão sonhado voo. Após Da Vinci, muitos anos mais tarde, diversos inventores tentaram construir máquinas voadoras que fossem eficientes. As primeiras máquinas eram bastante inspiradas nas asas dos pássaros. No período de 1805 até 1910, as mais bizarras máquinas foram criadas com o objetivo de voar. Por conta das inúmeras pesquisas, estudos e invenções acerca da arte de voar, é errado considerarmos apenas um só nome como o grande responsável pela invenção do avião. Muito embora os irmãos Wright e os Santos Dumont sejam considerados por muitos pais da aviação, não podemos esquecer de outros nomes que foram fundamentais para a mesma: George Kelly, William Samuel Hanson, Otto Lilienthal e Hiram Maxim. Então, agora que já foi apresentado um pouco do começo da aviação, vamos ao tema principal desse vídeo. Quem foi o homem que fez do avião uma arma? Quem foi esse homem que fez do avião uma máquina de guerra? Pessoal, com certeza vocês já ouviram falar de 14 bis. 14 bis foi o avião que deixou o Santos Dumont, o brasileiro Santos Dumont, mundialmente famoso. Isso porque no dia 23 de outubro de 1906, com a sua invenção, o 14 bis, Santos Dumont sobrevoou os ares de uma praça em Paris e deixou todos os espectadores que ali estavam perplexos e impressionados. Jornalistas também documentaram o fato e enviaram rapidamente para todo mundo, e claro que o mundo foi repostando, renoticiando isso, e aí o Santos Dumont caiu na graça do povo e se tornou um dos caras mais importantes da história para a aviação e, logicamente, se tornou bastante famoso. Porém, outro cara que a gente não pode esquecer de citar aqui é o Louis Blériot. Louis Blériot se tornou, inclusive, até mais famoso que o Santos Dumont, porque em 1909 ele utilizou a sua invenção, que era um avião chamado Blériot número 11, para atravessar o Canal da Mancha. Sim, ele sobrevoou os ares do Canal da Mancha, sobrevoou o oceano, ficando exatos 36,5 minutos no ar. Vocês sabem o que é ficar 36,5 minutos no ar voando? Naquela época isso era muito difícil. Os aviões, quando muito antes desse modelo feito pelo Louis Blériot, que se chamava Blériot número 11, ficavam no ar, quando muito, 15 minutos. Mas ele conseguiu um feito de deixar no ar um avião por 36,5 minutos. Então, logicamente, o mundo caiu aos seus pés, ele se tornou mundialmente famoso, até mais do que o Santos Dumont, e logicamente a sua obra foi muito encomendada, ele vendeu muito esse avião e, lógico, se tornou um homem muito rico. Porém, o que nem Louis Blériot e o que nem Santos Dumont esperavam é que anos mais tarde as suas obras, as suas invenções no mundo da aviação se tornariam armas de guerra. Sim, infelizmente o homem fez do avião uma arma, fez do avião um objeto militar. E é disso que nós vamos falar a seguir. Em 1911, a Itália e o antigo Império Otomano, atualmente a Turquia, entraram em guerra. Essa guerra ficou conhecida como Guerra Ítalo-Turca e foi um marco para a humanidade. Isso porque as Forças Armadas Italianas utilizaram um avião modelo Blériot número 11, fabricado pelo inventor francês Louis Blériot, com objetivos bélicos. Em outubro de 1911, o exército italiano executou aquela que é considerada a primeira operação militar da história com uma aeronave. O capitão italiano Carlo Piazza voou com o Blériot número 11 sobre o interior de Trípoli, hoje região da Líbia e na época território otomano, em uma missão de reconhecimento para marcar as posições inimigas. 9 dias após isso, em 1º de novembro, a Itália realizou o primeiro bombardeio aéreo de toda a história. O tenente Giulio Gavotti teve a ideia de lançar pequenas bombas manuais sobre as tropas otomanas.
Giulio Gavotti utilizou Etrich Taube, um avião fabricado na Alemanha. As bombas lançadas pelos bombardeiros italianos pesavam aproximadamente 1,5 kg. No avião Taube, era possível carregar até 4 dessas bombas com explosivos compostos de dinamite. O ataque era similar a uma granada de mão. O piloto puxava o pino com a boca e lançava a bomba em baixa altitude com uma mão para fora do avião, enquanto a outra permanecia no manche. Antes de 1911, as guerras ainda tinham técnicas muito antiquadas, sem a presença de armas aéreas e com muita força de cavalaria. E assim é a humanidade. Sempre quando alguém inventa alguma coisa destinada para o bem, outra pessoa faz daquele objeto algo para o mal. Agora vocês estão vendo fotos reais do que a invenção de Giulio Gavotti foi capaz de fazer anos mais tarde. Anos mais tarde, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, muitos aviões foram utilizados para soltar bombas. E eis o resultado em imagens. Bom, aqui termino mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado. Peço por gentileza que vocês cliquem no joinha, deixem um curtir aí que é muito importante. Também comentem aqui embaixo o que acharam do vídeo e se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreva e aperte o sininho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.